Vamos entrar já nesse debate sobre a operação de hoje. Coloca na tela a nossa manchete de manhã, logo de manhã cedo, 6h30 a gente já estava trazendo essas informações. Eu dei Bom Dia Bahia lá no Twitter, lá no X, e muita gente ficou assim, ué, por que tá falando Bom Dia Bahia? Porque a gente já estava com a informação da Polícia Federal já na rua, né? Diferente do Andrei Rodrigues, diretor da PF, que antes, uma hora antes da Polícia Federal, foi lá telefonar para o Lula, ligar para o Lula para falar da operação, né? Tudo isso é questionável, tá? A gente sabe que a operação da Polícia Federal, ela não tem que ser informada ao presidente da República, tá? Não tem que ser informada. Isso aí é vamos dizer, uma interferência da política, numa investigações que precisam ser técnicas, tá? Importante a gente ressaltar isso aqui. Isso. Muito bem, tá aqui, ó, urgente, né? A Polícia Federal, então, ela logo cedo deflagrou essa operação. Pode abrir na tela a nossa matéria, que tem todos os detalhes iniciais, né? Quando a gente ainda estava aí de manhã cedo, com todos os detalhes. Pode correr aí na tela, o pessoal acompanhar. Nosso querido Gianluca Gattai já estava aqui né? Já estava e trouxe, então, esses detalhes da nona fase da Compliance Zero, que tem aí como alvo principal o Jacques Wagner, líder do governo Lula, o seu amigo também Augusto Lima, né? Ex-sócio petista do Workário, ex-CEO do Master, também alvo dessa operação. Ao todo foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro André Mendonça, para serem cumpridos na Bahia, no Distrito Federal e em São Paulo. Tá? Eduardo Sodré Martins, enteado de Jacques Wagner, também foi alvo de busca e apreensão no seu endereço em Salvador. Para a PF, os fatos investigados podem caracterizar crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Também foram cumpridas medidas cautelares diversas da prisão, como proibição de contato entre os investigados e suspensão de passaporte. Bom, um contexto histórico é sempre importante, como esse site revelou há meses, a origem do Banco Master está lá na Bahia de Jacques Wagner. Foi ele, quando secretário de desenvolvimento na primeira gestão de Rui Costa como governador, que privatizou a EBAL, que era a empresa de alimentos da Bahia. Era uma empresa que tinha supermercados próprios, né? Bem a lá Cuba, entregando aí de mão beijada com essa privatização. Ele entregou de mão beijada ao Augusto Lima e ao Workário o Crédito Sexta. O Augusto Lima não tinha dinheiro para pagar ali, era 15 milhões, eles ofereceram 15 milhões para um negócio bilionário. O governo da Bahia entregou esse negócio. O governo da Bahia, Rui Costa, que também eu me surpreendo que ele não foi alvo da operação de hoje. Rui Costa era o governador, o Jacques Wagner era o secretário, o Rui Costa, naquela ocasião, também editou um decreto que ampliou a margem do consignável, que foi o pulo do gato do Crédito Sexta, porque o Crédito Sexta fazia parte da EBAL e ele era o quê? Um cartão de benefício consignado. Ele, na verdade, era um cartão pré-pago, tá? Era um cartão que os servidores para gastar nos supermercados dessa rede estatal de supermercado, nessa rede de supermercados lá do estado da Bahia. Então eles recebiam esse cartão, descontavam ali, esse alimento era vendido subsidiado, ou seja, a preço mais baixo. Só que eles tiveram a brilhante ideia e falaram assim, não, peraí, vamos privatizar e vamos transformar esse cartão num cartão de benefício consignado, que era uma inovação. Só quem tinha até então colocado no mercado esse tipo de instrumento financeiro, de produto financeiro, era o BMG, logo o BMG, né? E aí eles copiaram essa ideia, expandiram esse negócio, e aí o cartão de benefício consignado passou a ser usado pelos servidores para fazer o quê? Gastos dentro da margem do consignado, como se fosse um empréstimo direto ali na folha de pagamento. E eles subiram o endividamento, a margem do empréstimo, a margem do consignado, incluindo esse benefício, de 30% para 70%. Esse foi o ato de ofício de Rui Costa, que em algum momento precisará cobrar o preço por esse ato de ofício, porque claro que não foi de graça. Ainda mais agora que a gente sabe que o Jacques Wagner, pela acusação da Polícia Federal, recebeu propina para atuar em benefício do Master. A gente vai detalhar isso já já. Então, esse é um contexto histórico imprescindível. Quando eles fazem essa venda e isso vai para a mão do Augusto Lima. O Augusto Lima chama o Daniel Workário, que tinha acabado de comprar o Banco Máxima, nem se chamava Master ainda, nunca tinha atuado no crédito consignado, e o governo entrega, então, todo esse sistema para o Banco Master, tá? Para o Daniel Workário, para o Augusto Lima, que vira sócio do Master em função disso. A partir daí, eles usam esse Crédito Sexta para entrar em outros estados e municípios no país inteiro,
capturando o quê? A folha de pagamento desses funcionários, desses servidores e de aposentados também. E aí o resto é história. Um negócio que foi comprado, adquirido por 15 milhões de reais, virou um negócio de bilhões, de dezenas de bilhões de reais. A Polícia Federal até agora, viu, Ari e Júlia, eles estimam o desvio, que é muito maior do que só aquilo que foi compensado, que foi coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, FGC, eles estimam o desvio de 70 bilhões de reais, pelo menos, tá? Essa é a estimativa oficial dentro da investigação, dentro da Polícia Federal. 70 bilhões de reais por baixo, tá? Então, esse é o negócio que começou na Bahia. E o Jacques Wagner, então, foi alvo dessa operação de hoje. E aí a gente tem outras informações aqui muito legais, muito importantes para que vocês saibam como, para a gente dar esse contexto inicial. Essa relação do Jacques Wagner com Augusto Lima, ela é a chave para os segredos do Master. E aí a gente tem já na decisão que foi divulgada pelo André Mendonça, a gente tem uma informação maravilhosa, que são as mensagens trocadas pelo Augusto Lima com o Jacques Wagner, tá? Então, Brenda, essa reportagem, ela está no site, tá? Eu estou te passando ela aqui, ela está no site. Olha aqui, ó. Pronto. Assim que você puder, você pode pegar. O fato é o seguinte: pegaram o celular do Augusto Lima, lembra que eu falava? Por que não fazem a investigação pelo celular do Augusto Lima, não quebram os sigilos e não fazem a busca ali de com quem ele conversava, né, o que trazem essas mensagens? Bom, as mensagens trazem vários indícios de que realmente a relação era muito antiga e muito mais forte do que apenas uma relação institucional. Então, o próprio Augusto Lima diz a Jacques Wagner, numa mensagem enviada num determinado contexto, que a gente vai entender agora, essa coisa linda: você mais do que ninguém sabe da minha história e faz parte disso. Eu acho que isso aqui é quase uma delação premiada, né? Uma frase que é uma delação premiada. Ela está entregando o Jacques Wagner. Ela falou assim: você conhece tudo, sabe tudo que eu fiz e fez parte disso, né? Isso é o que o Augusto Lima estava dizendo ali nas entrelinhas dessa frase, né? Então a Polícia Federal está acusando aqui o Jacques Wagner de receber ao menos 6 milhões de reais em propina, tá? Então vamos lá, a reportagem, rapidamente. A polícia então obteve essas mensagens do celular do Augusto Lima. Em 29 de março de 2025, ele comenta os termos da operação de venda do Banco Master ao BRB, tá? E afirma essa coisa: você mais do que ninguém sabe da minha história e faz parte disso. Bom, para o ministro André Mendonça, a frase indica que Jacques não seria mero destinatário passivo de informações, mas interlocutor relevante em temas sensíveis ao grupo econômico investigado. Em outras mensagens, Guga Lima compartilha com o líder do governo Lula informações sobre a emenda Master. Lembra da emenda Master? Que pretendia aumentar de 250 mil para 1 milhão de reais o valor de cobertura do FGC? Pois é, a PF descreve a sequência de contatos entre o chefe de gabinete do Jacques Wagner, o próprio Guga Lima e o Daniel Vorcaro, todos eles conversando sobre a emenda Master que foi apresentada pelo Ciro Nogueira, tá? E que a gente já sabe também que o Ciro Nogueira recebeu para apresentar. No dia 13 de agosto de 24, data da inclusão da emenda, Lima e Wagner conversaram ao telefone por longos 9 minutos e 19 segundos. A gente não sabe o conteúdo dessa conversa porque só tem o registro da chamada. E logo depois, o ex-sócio do Vorcaro encaminhou ao parlamentar o link da emenda Master, apresentada por Ciro Nogueira e que hoje se sabe foi redigida pelo próprio banco. A PF também identificou a atuação parlamentar de Jacques Wagner na pauta do crédito consignado, Ari, que era de interesse direto do Master, incluindo a chamada emenda 30, de uma medida provisória, depois convertida em lei, que elevou a margem do consignável da remuneração dos trabalhadores da CLT. Tá? E também para aposentados e pensionistas vinculados ao sistema do RGPS e autorizou a realização de empréstimos e financiamentos por beneficiários do BPC e outros programas federais de transferência de renda. Olha como a coisa escalou. Começou na Bahia, espalhou pelos estados e virou uma política federal. Federal, tá? Federal. Segundo os investigadores, posteriormente Augusto Lima efetuou a transferência de 3,5 milhões para a BN Financeira, que segundo a PF é ligada à família do Jacques Wagner, Júlia Lucy. O dinheiro saiu da PKL One Participações, que foi justamente a empresa usada pelo Augusto Lima para comprar a Ebal e o Credit Sexta. Como a gente mostrou, a Polícia Federal também suspeita que o senador recebeu como propina um apartamento de luxo avaliado em 2,5 milhões. Perdão. O imóvel teria sido colocado em nome de um laranja, por meio de estruturas societárias operadas pelo advogado Daniel Monteiro,
preso naquela fase anterior da Compliance Zero em relação ao BRB, que prendeu inclusive o ex-presidente do BRB, e que foi homenageado pelo PT da Bahia na Assembleia Legislativa, como a gente mostrou também em primeira mão. Então, esse é o contexto geral. Tem outras coisas, outros detalhes que a gente vai abordar aqui no programa, mas esse é o núcleo da investigação, é o núcleo da acusação da Polícia Federal. Pelo menos 2 operações que somam 6 milhões de reais, né, além de jatinhos à disposição, etc. e tal, uma relação realmente ali, eu diria, quase fraternal, né, ou seria societária, não sei, a gente ainda vai ter de descobrir se o Jacques Wagner era só mais um parceiro ou um sócio do Banco Master, Júlia Lucy. É engraçado, né, Cláudio? Eu fico vendo as declarações que uns fazem para os outros, né? A gente viu a revelação de fotos muito íntimas do Vocaro com o Ciro Nogueira, rostinho colado, viagens diversas ali, compartilhando momentos gostosos, né? E aí agora essa frase íntima também do Jacques Wagner com o Vocaro. As pessoas se iludem muito com o que a política traz para elas. A política traz um ambiente de poder que, se a pessoa não tomar cuidado, ela acaba confundindo o que é realidade do que é abstrato, do lícito com o ilícito. E muitas vezes a linha tênue que existe entre você se posicionar politicamente e cuidar do seu grupo político pode ser confundido com corrupção passiva, com corrupção ativa, e é isso que a gente está vendo ser desvendado. Agora é engraçado, Cláudio, que você trouxe um apanhado dessa história toda, você já tinha trazido aqui. Sim. Não teve aliás, teve. Vamos ser precisos aqui. A revelação do apartamento. Temos detalhes. De mais ou menos 2,5 milhões de reais. Agora a apreensão de 49 mil dólares, né? Se eu não me engano, foi no escritório do Jacques Wagner. Não foi no escritório, não. Sabe onde foi? Em espécie. Foi no hotel. No hotel. No Brasília Palace. O Jacques Wagner, viu, Ariel Alcântara? Curiosamente, estava morando num hotel. A nossa reportagem já está atrás de saber por que ele não estava usando um apartamento funcional. Será que está em obra? O fato é que o Jacques Wagner estava morando num hotel. E aí no hotel, pegaram isso aqui, ó. No apartamento dele lá no hotel. Pois é. Quase 50 mil dólares, fora os relógios. Olha, isso aqui, desculpa te interromper, ô Júlia, hoje vamos fazer um programa pode me interromper também, mas olha o seguinte, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é quase como uma assinatura do Jacques Wagner, uma digital da corrupção do Jacques Wagner. O Jacques Wagner, ele adora relógios, ele coleciona relógios. E na Lava Jato, lá atrás, ele foi alvo de operação. Na Cartão Vermelho, apreenderam, lembra? Ele tinha relógio de marca, depois ele disse, ele chegou a alegar que não, esses relógios são falsos, são da China. Tá bom. Então, assim, relógios de luxo, a gente tem relógio de luxo aqui, ó. Tem uns 10 aí, né? O cara guarda no hotel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peraí. 13. Agora a gente tem um telão, peraí. Pô. Tem 13. Peraí, vamos lá, vamos contar junto aqui? Vou fazer igual a Globo News. Só tem que depois botar uma luz aqui, viu? Que a gente acenda, Felipe. Só pra isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 relógios! Que coincidência! Que coincidência! 13! Tem um que tem que mandar arrumar. Tem que mandar arrumar. 13 relógios. Esse número é cabalístico. É cabalístico. 13 relógios. O que você está olhando no seu relógio aí? Eu estou querendo ver aqui qual é a minha deficiência. Eu só tenho esse relógio que é barato, custa R$900. Eu só tenho um também. 800. Ô, Ari, é esse que eu tô usando. Ari, meu amigo Ari. Pô, Ô, Ari, o seu relógio é um relógio, inclusive, digital. É o que? iPhone, isso? Não, esse aqui é aquele que mede pressão. É quase um marca-passo, né? É coisa de velho. Mas agora eu fiquei preocupado. Que deficiência eu tenho que eu não tenho tanto relógio? Você tem a deficiência de ser honesto, de ter um caráter, de ter caráter, né, Ariel Alcântara? Mas, Júlia, por favor, continue. E aí hoje que a polícia identificou exatamente isso. Claro que isso por si só, ter dinheiro em espécie não é errado, tá, gente? Inclusive a gente precisa defender a manutenção do uso de dinheiro em espécie, porque é uma forma que a gente tem de se proteger da tirania do Estado. Mas para você ter dinheiro em espécie, você precisa ter ele declarado no seu imposto de renda. Então o senador vai ter oportunidade de apresentar a declaração dele de imposto de renda e afirmar,
né, se ele havia declarado ou não, de onde que veio esse dinheiro aí. Mas é apartamento, é dinheiro em espécie, todo esse relacionamento que aconteceu nesse negócio da China, que foi o Credit Sexta, né, vendido a 15 milhões de reais, um negócio que a gente não sabe nem estimar o valor real dele, mas que só foi viabilizado, Augusto Lima só teve esse negócio viabilizado pelas relações políticas que nutria com Jacques Wagner e com Rui Costa. Então tá aí, esse é o DNA. Agora, mais uma vez, a gente observa a falta de bom senso, de cuidado, porque todo esse dinheiro, gente, que nós estamos comentando do desvio do Master, é dinheiro de gente inocente, é dinheiro de fundo de pensão de aposentados. Inclusive, a aposentadoria não fica protegida pelo fundo garantidor. Como é que essas pessoas que passaram anos de suas vidas contribuindo para um fundo de pensão vão ser ressarcidas nesse momento? Então, nós vemos políticos, homens que ocupam espaços extremamente importantes, autoridades de altíssimo nível, com desafios reais em relação aos seus estados, mas utilizando o seu poder, os seus status, os seus relacionamentos para fazerem negócios privados. Agora, que sorte que nós temos como brasileiros de termos o ministro André Mendonça. Toma um cafezinho que eu tô feliz. Que sorte. Porque nós não poderíamos saber, se fosse a relatoria de um outro ministro, se essa operação teria sido dado continuidade, como é que a gente ia ficar sabendo dessas coisas. Uma operação de abafa certamente já teria sido engendrada. Então, não é necessário uma maioria, gente. A mudança, ela acontece aos poucos mesmo. Às vezes você precisa de uma pessoa que não se compactua com o errado. É isso que nós estamos observando. Agora, Cláudia, eu espero realmente que a verdade toda venha à tona e o mais rápido possível. Porque tentaram jogar o esquema do Master no governo passado, criando uma série de mentiras, como sempre, narrativas infundadas, mas agora essa operação de hoje deixou muito claro de quem é o DNA do Master. O DNA do Master é de Lula, é do PT e começou na Bahia.